Olá, meus amigos. Hoje vamos tratar da aula Norma e Regulamentação. Uma aula muito importante, tá? Vamos ver passo a passo o que diz cada item, cada ponto da norma regulamentadora 33. Certo objetivo, o que compete ao empregado, o que compete ao empregador, o que compete ao vigia, o que compete ao supervisor de área, cada um com as suas atribuições de acordo com os trâmites da lei. Aqui realmente vamos trabalhar a norma mostrando passo a passo como a lei dita, segundo o Ministério do Trabalho, ok? Vamos lá. 33.1. Objetivo e definição. Esta norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados. Então, essa norma ela trata sobre a trabalho e identificação dos espaços confinados. O reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direto ou indiretamente nesses espaços. Então, o que diz a NR33? Tá? Tem como finalidade a identificação de espaços confinados, a identificação, reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos, de forma permanente, a fim de assegurar a vida do trabalhador, que estão ligados diretamente ou indiretamente a espaços confinados. Diretamente são aqueles que atuam dentro, indiretamente são aqueles que trabalham por fora na área de base, de apoio. 33.12. Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios ilimitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes, ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Segundo a norma, espaço confinado é qualquer área que não foi criada para permanência humana. Possui entrada e saída limitada, né, de espaço limitado, restrito. Ventilação existente ela é insuficiente, né? Ela é muito insuficiente para remover, para retirada dos contaminantes. Ou possa existir onde ela apresenta também deficiência ou excesso de oxigênio, tá? Devido à promoção de outros gases. Das responsabilidades, cabe ao empregador, item A, indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento da norma. Então, cabe ao empregador, ao dono da empresa, a quem emprega, que o responsável técnico cumpra com a sua equipe as conformidades da norma. Identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento. Então, todo espaço confinado da empresa tem que ser identificado. Dentro disso, sendo sabedor dos espaços confinados existentes, identificar os riscos específicos de cada espaço confinado. O empregador tem por função, por lei, informar, solicitar o responsável técnico, que identifique todos os espaços confinados, identificando nesses espaços confinados todos os riscos que esses espaços vêm oferecendo da empresa. Implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais, de emergência e salvamento, de forma a garantir permanentemente ambientes com condições adequadas de trabalho. Então, é obrigação também do empresário, tá? Implementar uma gestão, né? O que é uma gestão numa empresa? Toda uma estrutura de segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. Medidas técnicas corretas, que são os ensinamentos técnicos do conhecimento da norma, prevenção, posturas administrativas como documentar e seguir a risca, como a PET e a PR. Pessoais, né? Quando o funcionário, além de ser conhecedor, ele é consciente de quais EPI passado pelo supervisor ele tem que usar, e ele usa de forma não negligente.
Emergência e salvamento, isso aí já é função também que o vigia colabora, né? Sempre mantendo contato, né, com a equipe e uma equipe pronta de emergência e salvamento. Tá? E esse monitoramento, toda essa assistência é feita de forma permanente enquanto se trabalha no espaço confinados. Tá? Ambientes em condições adequadas. Mesmo o espaço confinado, a pessoa vai adentrar, ele não foi projetado, antes do funcionário entrar, ele tem que estar em condições adequadas para receber o funcionário para o trabalho da mesma. Garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle de emergência e salvamento em espaços confinados. É obrigação também do empresário, tá? Do empregador, garantir sempre o treinamento do funcionário. Ele sempre está se atualizando, tá? A formação do funcionário, passando o curso, o conhecimento da NR33 é obrigação do empregador, tá? Nesse curso, tornando os trabalhadores cientes dos riscos, tendo a capacidade de providenciar as medidas de controle, de emergência e de salvamento, tá? Garantir que o acesso a espaços confinados somente ocorra após a emissão, por escrito, da permissão de entrada e trabalho, conforme o modelo constante anexo 2 desta NR. Então, nesta NR, lá no anexo 2, você vai encontrar, tá, a famosa PET, Permissão de Entrada e Serviço. Então, é obrigação do trabalhador cobrar do seu supervisor sempre a realização, tá, a emissão da permissão de entrada de trabalho por escrito. Fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde desenvolverão suas atividades. Sempre, tá? É obrigação do supervisor e do empresário, do empregador, fornecer às empresas contratadas informações dos riscos, tá? Onde as atividades serão realizadas. Exigir capacitação dos seus trabalhadores. Bom, para você cobrar, você tem que delegar. Como é que você vai cobrar, né, informações de riscos de uma área se você não deu um curso de capacitação para ele identificar? É você querer cobrar, tá, um dinheiro a uma pessoa que você não emprestou. É a mesma coisa, eu te empresto R$5, eu não te empresto R$5 e vou te cobrar. Eu quero meus R$5. Como se eu não te emprestei? É a mesma coisa aqui. Como é que eu vou exigir capacitação dos trabalhadores? Tá? Como é que eu vou como é que eu vou pedir para o funcionário, para a minha equipe, identificar os riscos se eu não dei capacitação? Então, eu tenho que exigir, fornecer, cobrar a capacitação desses trabalhadores e também, tá, pedir que eles identifiquem os riscos, né, o supervisor, e me passar por estar ciente. Acompanhar a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores, das empresas contratadas. Então, olha só, acompanhar a implementação de medidas de segurança e trabalhadores e empresas contratadas. Então, as empresas que forem realizar a atividade, tá? É obrigação do empregador sempre cobrar medidas de segurança e saúde dos trabalhadores, tá? Que foram contratados. Provendo os meios e condições para que eles possam atuar em conformidade com a NR. Isso aqui é fundamental. Tá? Provendo os meios. O que são meios? Ferramentas, equipamentos, tá? Um curso de formação de 16 horas, para que esses funcionários terem conhecimento da NR e poder atuar de conformidade com a NR. É aquela situação dos R$5. Como é que eu posso te cobrar R$5 se não te emprestei R$5? Complicado. Então eu tenho que cobrar algo, aquilo que eu lhe forneci. Tá? Senão vira uma hipocrisia, né? Tem empresa que faz isso, cobra do funcionário aquilo que nunca deu. Isso para mim não é profissionalismo, isso para mim é suicídio, ó, a longo, a médio ou a curto prazo. Tá? Então olha só, provendo os meios e condições, que são equipamentos, ferramentas, conhecimento, documentação correta, procedimentos adequados, posso atuar em conformidade com a NR. Você passa
para cobrar. Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeitação de condição de risco grave iminente. Você está realizando um trabalho no espaço confinado e ou o supervisor, ou o vigia, ou até mesmo um funcionário identificou que está tendo risco grave ou iminente, tá? É, segundo a norma lei, obrigatoriedade, tá? Abandono imediato do local, interromper todas as atividades na hora e abandonar o local. Para quê? Para garantir, tá, a vida, né, e a segurança dos trabalhadores. Garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso ao espaço confinado. Bom, toda vez que for adentrar um espaço confinado, você tem que fazer um mapa de risco, fazer uma PET, toda vez. O mapa de risco e a PET, ela não vai durar um ano. Ah, semana passada eu já fiz a avaliação preliminar de risco, já fiz a PET. Vai durar um ano. Gente, pelo amor de Deus, mentira, isso é suicídio. Isso é teste para morte, não faça isso, tá? O que acontece? Você verificou o espaço confinado trabalhando semana passada, isso não quer dizer que esse espaço confinado, quando for perturbado de novo, ele vai estar a mesma coisa. Pode estar e pode não estar. E aí você vai competir, você vai arriscar, vai correr o risco, é igual o mar, né? O mar semana passada estava tranquilo. Ah, estava tranquilo, hoje também vai estar tranquilo, o mar está revolto. E aí? Como é que fica? Então é a mesma coisa, tá? Garantir sempre informações atualizadas sobre riscos, a APR, tá? E o controle, a PET, dos espaços confinados. E a monitoração constante. Sempre constante. Bom, agora cabe aos trabalhadores. Agora a obrigação dos funcionários, você trabalhador, colaborar com a empresa no cumprimento dessa norma. Sempre. Porque se você não cumpre, você negligencia, você é o principal a sofrer a sofrer a consequência, a ser vítima de algum acidente. Não vai ser o patrão, não é o empresário, não é o empregador, é você trabalhador, tá? Então quando você não segue o cumprimento, é você que paga com a sua vida, não é o empregador. Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa. Falamos sobre isso, né? Utilizar o famoso dar jeitinho. Ah, eu não vou usar o tripé, eu não vou usar o guincho, eu não vou usar a corda, eu não vou usar a escada, isso não precisa, a gente vai dar um jeitinho. Joga a escada lá dentro, sai subindo e descendo de qualquer jeito, e aí para que tudo isso, né? Ah, eu não vou usar esse equipamento. Tem muitos funcionários assim, tem muito funcionário que, sabe, parece que ele é suicida, ele gosta de expor a vida em risco, ou por falta de amor próprio, por falta de amor à família, porque ele gosta de aparecer, o famoso fanfarrão melancia no pescoço. Eu, como técnico, tenho que estar esporro mesmo, não tem jeito. Quer dizer, tem que utilizar adequadamente os equipamentos. Quer dizer, aí o funcionário vê o equipamento lá danificado, pega e usa. Ele sabe que está danificado, ele não comunica ao supervisor, não comunica ao vigília, não comunica a ninguém. Sai usando aquele equipamento danificado. Ele pega aquela luva, está com a mão suja, cheia de graxa, de sujeira, enfim, e joga e bota a luva lá para fazer raiva, sabe? Ou então, pior ainda, vai fazer a atividade e faz o famoso esquecimento, né? Então, quer dizer, nem tudo, meus amigos, é culpa do empregador, não. Muitas coisas o próprio funcionário colabora para dar errado. Só que temos que entender o seguinte, a corda arrebenta do lado fraco, e o lado fraco é sempre do funcionário. Então, a corda arrebenta sempre do trabalhador. Então, a gente tem que se prevenir, a gente tem que se revestir, tá? A gente tem que procurar usar todos os recursos, cobrar da empresa, tá? Os equipamentos, as ferramentas, tá? Cobrar, sempre fazendo a documentação correta, isso é um respaldo, PET em dia, APR em dia, tudo atualizado, tá? E outra coisa importante, uso do EPI novo, em bom estado e boas condições. Tá com EPI danificado, se recusa a usar, você não é obrigado, tá? A lei te garante isso,
tá? Comunicar ao vigia ao supervisor de entrada as situações de risco para a segurança e a saúde de terceiros. Então, quer dizer, você está tendo alguma anomalia no espaço confinado, comunica logo ao vigia ou ao seu supervisor e o trabalho vai ser interrompido, tá? Terceiros, que seja do seu conhecimento. Cumprir os procedimentos e orientações recebidas nos treinamentos com relação ao espaço confinado. Tudo que foi ensinado, determinado nas 16 horas de curso de NR, tem que ser fielmente cumprido, tem que ser fielmente seguido, tá? A NR foi feita para isso. Gestão de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. A gestão, tá, de segurança e saúde deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, incluindo medidas. Então, o que é uma boa gestão de saúde? Ela é planejada, ela é programada, ela é implementada, ela é avaliada, ela inclui medidas, tá, que estão de encontro, tá, à NR33. Então, nada é feito por invenção. Tudo tem que ser feito dentro dos parâmetros exigidos pela NR33, tá? E o que é ser uma boa gestão de segurança? O que é planejar? O que é você planejar? É você fazer um briefing, uma reunião com a sua equipe, né? O que vai ser feito, os procedimentos de segurança. O que é programada? Né? Vamos seguir as etapas como tem que ser seguida, implementada, né? Implementada e avaliada. A implementação é algum caso à parte que foi encontrado uma solução, uma medida a ser aplicada. O que é ser avaliada? Avaliada é o quê? É você medir com os equipamentos, espaço confinado, saber o nível de gases tóxicos, saber o nível de oxigênio, tá? Deixar pelo menos 24 horas esse lugar, né, esse ambiente confinado com insuflador de ar, o exaustor de ar, tá? Oxigenando esse espaço confinado por 24 horas antes, tá? Para quê? Para fazer uma nova medição e ver se está nos padrões, tá? Dos 21,5% de oxigênio, 20%, 19,5%, dentro dos padrões aceitáveis, 19,5% a 22,5%, tá? Então, e incluindo medidas de segurança, o quê? Equipamentos funcionando novos, né? A escada, a trava-quedas, tripé, né? Os EPIs, né? Perguntar se um funcionário ele tem mal súbito ou não, se ele está doente, está com uma doença aguda ou não, tudo isso, tá? Técnicas de prevenção, medidas administrativas, tá? Capacitação dos trabalhos confinados. Então, tudo isso, tá? Então, olha só, técnicas de prevenção, medidas administrativas, que é o preenchimento da PET, da PR, medidas pessoais, que é você, como funcionário, identificar o seu EPI, ver se ele está decente e você usá-lo de forma decente, tá? É o vigia, averiguar a sua equipe se tem alguém debilitado ou não, tá? E a capacitação para o trabalho de espaço confinado. Aí é o seu querido patrão, né? Ele tem que dar 16 horas, você tem que ter o curso, ter todo o conhecimento para reconhecer riscos e evitá-los em espaço confinado. Medidas técnicas de prevenção. A. Identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas. Gente, isso aqui é primordial e importante. Identificar, isolar e sinalizar. Primeiro, você tem que botar uma placa identificando. Proibido, espaço confinado, gases, gases tóxicos, falta de oxigênio, morte súbita, qualquer coisa que chame atenção. Isolar é você com uma faixa delimitar aquela área, vendo que a pessoa não passa. E sinalizar. Claro, por quê? Para as pessoas que não estão autorizadas, que não têm conhecimento da NR33, adentrar ali, porque ele oferece risco, né, de excesso de oxigênio, explosão ou falta, a pessoa morre de falta de oxigênio, asfixia, né? Encontro com gases, a pessoa também pode morrer ali dentro. Então tem vários casos, como vimos nos vídeos, tá? Antecipar e reconhecer os riscos de espaços confinados, tá? Antecipar, reconhecer os riscos antes de adentrar nele, preceder a avaliação e controle de riscos, fazer a PR, né? Risco físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico.
prevê a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre e etiquetagem. Então, tudo isso tem que ser implantado ao adentrar no espaço confinado. Falou, meus amigos? Tudo isso. Implementar medidas necessárias para a eliminação ou controle dos riscos atmosféricos em espaços confinados. Então, que são medidas necessárias para ver o controle atmosférico e eliminar o risco? Primeiro, uso do oxímetro para medir se está no padrão 19,5 a 22,5. Se não tiver, insuflador, tá, de oxigênio. Para quê? Para oxigenar, eliminar esses gases ou excesso de oxigênio, enfim, e avaliar novamente, monitorar novamente, ver se está nos padrões atmosféricos aceitáveis, sem gases e tudo mais, tá? Como estudamos nas medições de gases nas aulas anteriores. Avaliar a atmosfera nos seus espaços confinados antes da entrada de trabalhadores para verificar se seu interior é seguro. Acabei de falar. Não se adentra um espaço confinado sem se fazer a medição de gases de oxigênio com oxímetro. Primeiro se mede os gases, os poluentes e o nível de oxigênio. Depois sim, se foi feita essa avaliação, se foi necessário o uso do insuflador, faz uma nova medição, aí sim, estando nos padrões, sem risco de gases tóxicos e nos padrões atmosféricos 19,5 a 22,5, pode se adentrar, tá? Manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a realização dos trabalhos monitorando ventilação, purgamento e elevando o espaço confinado. Levando o espaço confinado. Então, olha só, a monitoração não é porque você foi, eu fiz a medição, estava ruim, usei insuflador, né, medi novamente, está com 19,5. Aí entra 6 funcionários para fazer e acabou. Ué, se a pessoa ficar lá 30 minutos, 40 minutos ali, ela pode sofrer um acidente. Por quê? Porque o espaço confinado ele é muito instável e ele é muito mutável, tá? Tem a monitoração, a medida tem que ser feita constantemente. O insuflador de ar e o exaustor de ar tem que estar operando permanentemente. Para quê? Para manter o nível atmosférico desse espaço confinado em padrões aceitáveis para a permanência humana ali enquanto realiza o trabalho. Bom, monitorar continuamente a atmosfera do espaço confinado nas áreas onde os trabalhadores autorizados estiverem desempenhando suas tarefas, para verificar se as condições de acesso são seguras. Meus amigos, proibir a ventilação com oxigênio puro, pelo amor de Deus, nunca, tá? Porque você vai ocasionar uma explosão. Testar os equipamentos de medição antes de cada utilização. Sempre fazer a testagem dos equipamentos, ver se eles estão funcionando, não está lhe informando nenhuma medição errada. Utilizar equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibragem e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radiofrequência. Os aparelhos que fazem leitura de gases, eles têm que ter provido de um alarme, calibrado, protegido contra emissões eletromagnéticas, interferências de radiofrequência, porque isso tudo vai alterar a sua informação. Isso tudo vai alterar a sua avaliação desse espaço confinado. Bom, pessoal, parece que assim, às vezes dá uma certa sensação que essa aula é um pouquinho sacal, né? Se tratando de normas e leis, mas é uma das aulas, ao meu ver, mais importantes. Por quê? Porque é uma parte, né, da aula, que é norma e regulamentação, que diz muito bem claro o que cada um tem que fazer para tudo dar certo. Para você ter o conhecimento, não fica aquele jogo de empurra. É o meu patrão, é o vigia, é o funcionário, é o supervisor. Então, está claro aqui o que é obrigação do trabalhador, o que é obrigação do vigia, o que é obrigação do supervisor e o que é obrigação do empregador. Tá? Então, cada um aqui, segundo a lei, isso aqui é a lei, não tem conversa, está determinado, tem que ser
cumprida. Então você não vai exercer algo, você como trabalhador, uma coisa que compete ao seu trabalhador, ao seu empregador. O empregador também não vai realizar algo o que não compete ao empregado que está habilitado com a NR33 a fazer algo no espaço confinado. E também na próxima aula vamos ver o que é que o vigia tem que fazer, o que é que o supervisor tem que fazer e que um funcionário comum não pode ou pode fazer. E o que o vigia pode ou não pode fazer. Então, cada um tem a sua função e a sua limitação e o seu papel. Isso é intransferível, tá? Vamos continuar os estudos na nossa próxima aula, tratando de norma e regulamentação. Tá? Vejo vocês na próxima aula. Aquele abraço.